O 10º mandamento, pelo menos para o personagem de Shakespeare, ser ou não ser é a grande questão. Mas para essa geração isso não é o mais importante. Para essa geração, parecer ou não parecer, eis a questão. Nunca houve uma geração tão preocupada com a aparência como a nossa geração. Os gastos com cosméticos, cirurgias corretivas, cirurgias plásticas, são da cifra de trilhões de dólares a cada ano, porque as pessoas têm uma preocupação imensa com o parecer. Não apenas com a aparência física, mas realmente com o que eles aparentam, com a opinião dos outros sobre o que eles têm. Com isso, com o advento das redes sociais, agravou esse comportamento humano, onde as pessoas usam seus Facebooks e outras mídias para construir uma imagem que geralmente não reflete a verdade. No Facebook todo mundo é feliz, todo mundo é bem bonito e bem maquiado, todo mundo está com o carro, geralmente não é seu, né? Aquele carro que aparece na foto, algum carro que está parado na rua, mas você faz questão de tirar para dar a impressão que é seu. Você não está mentindo, né? Você não está dizendo que o carro é seu, mas você teve a intenção, né, de enganar. E muitas pessoas hoje, elas vivem exatamente com essa noção da aparência. Este mandamento específico, o 10º mandamento, ele trata diretamente sobre essa questão, porque ele trata exatamente da essência da preocupação com a imagem, aonde o pecado, na verdade, pode ser feito na mente e no coração sem que haja a ação do pecado. E Deus tem a preocupação de colocar um mandamento nas Escrituras para tratar exatamente com essa questão. Alguns anos atrás, eu creio que a partir da década de 90, começou a haver uma grande preocupação na área da saúde pública, na área da saúde mundial, onde as pessoas começou a haver um grande número de casos de anorexia, de bulimia, que são distúrbios alimentícios, onde a pessoa se olha no espelho, ela se vê gorda, ela se vê obesa, quando na verdade ela está muitas vezes um verdadeiro esqueleto. Algumas dessas pessoas, eles comem e depois de comer, eles não conseguem suportar o peso de suas consciências, e eles então vão para um banheiro, colocam o dedo dentro da sua garganta e forçam o vômito para que, dessa maneira, aquilo que eles comeram não venha engordá-los. E então começou a soar um alarme de que provavelmente uma das causas de um número tão grande de casos de anorexia e bulimia tinha a ver com o apelo visual dessa sociedade, aonde as modelos que aparecem na mídia, na televisão, são magérrimas, quase esqueléticas. Lembrando que esse é um modelo dessas décadas que não corresponde a algumas décadas atrás. Se você pegar, por exemplo, os quadros antigos, as pinturas antigas, se você for ver as musas, as modelos que posavam para aqueles quadros, elas seriam o que nós hoje qualificaríamos de gordinhas, acima do peso. Elas eram rechonchudas. A Marilyn Monroe estava acima do peso. Você olhava, o corpo dela era um corpo que hoje seria visto como uma pessoa que estava fora do peso. E então os médicos começaram a soar o alarme de que isso estava trazendo um malefício para a sociedade, de que aquele perfil, aquele visual daquelas modelos estava fazendo com que as pessoas, especialmente as mulheres, fitassem aquelas modelos e procurassem imitá-las. Com essas modelos magérrimas, é claro que qualquer um vai se sentir gordo. O que as pessoas não sabem é que essas próprias modelos muitas vezes estão passando fome. Apesar de serem milionárias, para chegarem naquele estado, muitas delas têm que passar fome
para elas chegarem naquela condição. Mas esse é o problema básico dessa sociedade. É uma sociedade que se preocupa muito com aquilo que ela vê e ela quer imitar. Nós queremos imitar, nós olhamos o que os outros têm e queremos, de alguma maneira, ter aquilo que eles têm. Nós somos uma geração das mais consumistas da história, aonde você joga fora aparelhos, instrumentos, roupas em perfeito uso, em perfeito estado, simplesmente porque um novo modelo saiu. Praticamente a cada ano sai um novo modelo de telefone. A mudança é mínima, a mudança é insignificante, mas as pessoas pegam um telefone que elas compraram ano passado e ficaram, às vezes, devendo, pagando em prestações, não aqui, mas no Brasil é muito comum isso, às vezes pagando o ano inteiro para pagar o telefone, para quando nem chegar a terminar as prestações, já surge um novo modelo e a pessoa, de repente, aquele telefone que era até ontem o top, da noite para o dia se torna ultrapassado. E as pessoas, então, querem consumir as coisas, porque hoje se consome não pelo valor, pela necessidade, mas sim pelo status que as coisas te dão. As pessoas se preocupam com o carro, com a casa, com o telefone, com a roupa, não pela provisão que estas coisas trazem para nós, mas principalmente pela questão do status que elas dão. A pessoa se preocupa muito mais com a marca do que com a qualidade. Um exemplo, por exemplo, disso, eu vou nessas lojas e vejo lá um relógio da marca Diesel. Eu jamais compraria, por uma simples razão. Porque desde quando o Diesel é especializado em fazer relógios? Ou seja, aquele relógio, na verdade, é um relógio de pior qualidade, que simplesmente foi colocado ali a marca Diesel, uma marca que não tem nada a ver com relógio, mas que as pessoas pagam alto preço simplesmente por causa da marca. Um sobrinho meu estava aqui recentemente, ele me mostrou uma camisa, agora não lembro que marca era, acho que Ralph Lauren, uma coisa assim. E ele me mostrou e ele disse, olha, tio, eu tenho aqui 2 camisas, uma é falsa, a outra é verdadeira. Qual é a falsa? Eu olhei assim, em questão de 2 segundos, eu falei, essa aqui é a falsa. Ele falou, como é que você sabe? Porque está escrito Made in USA. Eu falei, você não encontra roupa de marca nos Estados Unidos que esteja escrito Made in USA. Você paga caro por essa roupa, mas na verdade essa roupa é feita lá na Bolívia, ela é feita lá na Índia, ela é feita em El Salvador, e você diz, não, eu tenho que comprar uma roupa importada. É importado, é salvadorenho, é da Índia, mas vocês na verdade estão pagando pela marca e não pela qualidade. As pessoas estão preocupadas com o visual, as pessoas estão preocupadas com aparecer bem na foto. Isso faz com que automaticamente você também tenha desenvolvido na sua vida a cobiça, porque com essa preocupação de querermos um status, você também, quando olha para alguém que tem aquilo que você não tem, automaticamente você vai começar a cobiçar. E este mandamento, ele trabalha diretamente sobre a questão da cobiça e da inveja. É um mandamento contra a cobiça, é um mandamento contra a inveja. Nos baseando neste 10º mandamento, nós devemos aprender que temos que banir qualquer desejo por qualquer coisa que não nos pertença. Em outras palavras, não deseje aquilo que não é teu, não deseje aquilo que pertence a outros. É basicamente o que este mandamento está falando, quando ele diz para você não cobiçar as propriedades, não cobiçar a mulher do outro, não cobiçar, enfim, qualquer coisa que a pessoa tenha conquistado. Nós devemos, portanto, banir qualquer desejo de cobiça, e devemos também banir do nosso coração completamente a inveja. A inveja é aquele sentimento de sentir pelo aquilo que o outro tem e você não tem.
o desejo de que você pudesse estar no lugar daquela pessoa, o desejo de que você pudesse ser como aquela pessoa, ou ter aquilo que a pessoa tem. Este mandamento, ele corta direto naquilo que a Bíblia chama de desejos e intenções do coração. Nós temos visto nesses últimos domingos do poder incrível que os 10 mandamentos teve de influenciar a cultura. Nós temos nos 10 mandamentos não apenas um apelo religioso, mas na verdade nós temos nos 10 mandamentos a base com que se basearam praticamente os códigos de lei, especialmente do mundo ocidental. Basicamente, a cultura do mundo ocidental é baseada nos 10 mandamentos, nos valores dos 10 mandamentos, mesmo que as pessoas não saibam disso. Mesmo que seja um ateu vivendo num país ocidental, negando Deus e negando a inspiração da Bíblia, mas ele não sabe que na sociedade que ele está vivendo, essa sociedade já foi influenciada já há muitos séculos, exatamente pelos valores bíblicos. Então ele vive pelos valores bíblicos, mesmo negando a Bíblia. Entretanto, neste 10º mandamento, Deus mostra que a lei de Deus, ela é sem comparação com as leis dos homens, porque ela é o único mandamento em que ele vai muito além do que qualquer lei humana possa chegar. Por quê? Porque a lei, ela lida com a ação da pessoa. A lei, ela lida com o ato da pessoa. O ato criminoso é que torna aquilo punível por lei. Uma pessoa não é presa, não é condenada por pensar em cometer um crime. A sociedade não pode condená-la ou julgá-la simplesmente pelo pensamento, mas sim por sua ação. Mas não é o caso deste mandamento, porque neste mandamento Deus está falando não da ação, Ele está falando da mentalidade. O que Deus está proibindo é um sentimento interno, trata-se de algo que não é uma ação, mas é, na verdade, um pensamento. Deus está proibindo a cobiça, aquilo que está só na mente, que não se concretizou, mas Deus já considera aquilo um pecado contra a santidade de Deus e por isso Deus proíbe a cobiça. Deus não está tratando aqui do ato de você conquistar alguma coisa de maneira errada, de você roubar. Deus não está tratando disso, mas Ele está tratando, na verdade, de um passo anterior. Ele está tratando da raiz do problema. Ele está tratando da própria cobiça em si, ou da própria inveja que está no coração da pessoa. De fato, Deuteronômio 5, 21, que é uma repetição dos 10 mandamentos. Para quem não sabe, Deuteronômio significa segunda lei, é uma repetição da lei. É como se fosse um resumo de tudo que foi ensinado em Gênesis, Êxodo, Levítico, é resumido em Deuteronômio. Então, ele é uma repetição da lei. Por isso, os 10 mandamentos aparecem não só em Êxodo, como também em Deuteronômio 5. Mas o interessante é que em Deuteronômio 5 aparece uma palavrinha que diferencia neste mandamento. Ele diz assim: não desejarás aquilo que é do teu próximo. Então, mostrando que a cobiça é um desejo. Não é um ato, não é uma ação, mas simplesmente um desejo. E Deus está condenando o desejo em si. Portanto, isso ultrapassa qualquer lei, mostrando que as leis de Deus são muito mais profundas que as leis dos homens. As leis de Deus, elas vão muito mais além do que as leis dos homens. Porque Deus disse ao profeta Samuel: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus está preocupado com a mentalidade, com o coração, não apenas com o ato em si. Porque é bom lembrar que muita gente não comete determinados pecados ou determinados crimes apenas por falta de oportunidade. Não é porque a pessoa é santa, não é porque a pessoa realmente pensa em Deus o tempo todo, mas é porque não houve a oportunidade da pessoa pecar. Muitas pessoas pecam exatamente pela oportunidade, e é exatamente isso que Deus está tratando.
Por isso existem pessoas que podem nunca ter roubado, nunca ter adulterado, podem nunca ter feito qualquer tipo de violência, mas isso não significa que elas estão ok com Deus, porque muitas vezes no seu coração, na sua mente, elas estão cheias de desejos, que se tivesse a oportunidade, teriam cometido. Portanto, este mandamento, ele trabalha diretamente, ele corta diretamente, não nas ações humanas, mas na motivação. Ele toca na mentalidade que desagrada a Deus. É aquilo que a pessoa está apenas mentalizando, ela não põe em prática, mas já trata-se de uma mentalidade que agride a santidade de Deus. Então, o curioso deste mandamento é que é o único mandamento onde Deus trata diretamente com algo que não é uma ação, mas sim um desejo. Em Hebreus 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é apta, não apenas para mostrar o que é certo e errado nas ações, mas ela consegue mostrar que muitas vezes a ação pode ser correta, mas a motivação pode ser pecaminosa. Você pode estar fazendo uma coisa boa, uma ação elogiável, mas se a intenção do teu coração é uma intenção maligna, Deus olha para a intenção e não para o benefício da ação. É possível, por exemplo, que uma pessoa esteja louvando a Deus e cantando uma bela canção de louvor a Deus, mas se a intenção do seu louvor, na verdade, é ganhar glória para si, para que os outros depois elogiem, para que depois os outros teçam comentários sobre sua voz, sobre sua habilidade, sobre o seu talento, aquilo é o exemplo clássico de uma coisa que você devia estar fazendo, ou seja, você devia estar louvando a Deus, mas você devia estar louvando a Deus com a intenção correta, com a motivação correta. Este mandamento, portanto, ele trata diretamente com esse problema da intenção e da motivação. Uma pessoa pode ser um fiel dizimista, mas o seu dízimo é dado, na verdade, de uma maneira legalista, aonde ele diz, eu vou dar para que eu não fique devendo, para que ninguém possa me cobrar, para que o pastor não venha jogar na minha cara e para que eu possa depois criticar aqueles que não são dizimistas. Se é esta a intenção não é válida. Jesus usou exatamente na parábola do publicano e do fariseu que comparecem diante do altar, ele usa exatamente essa intenção maligna do coração, porque na parábola o fariseu ele ora a Deus e diz, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano, eu te louvo porque eu jejuo vários dias na semana, eu dou o dízimo até das mínimas coisas, como da hortelã e do coentro, eu te louvo porque eu faço muitas orações, e Jesus está revelando nesta parábola um homem que está fazendo tudo certo, porém com as intenções todas erradas. Ele está dando os dízimos que deveria dar, mas ele está dando o dízimo para trazer glória para si mesmo, vantagem para si mesmo. Ele está fazendo orações, mas para, na verdade, se justificar diante de Deus e achar que Deus agora lhe deve alguma coisa. Por isso, na parábola, ele usa o publicano, que era considerado por um judeu o pior dos traidores, porque o publicano era um judeu que trabalhava para o governo de Roma, especialmente na coletoria de impostos. Então, era considerado o traidor dos traidores. E Jesus usa para provocar. Ele podia colocar qualquer pessoa naquela ilustração, mas ele escolhe colocar um fariseu e com um publicano. Jesus também não era fácil, ele adorava dar uma cutucada, ele adorava dar uma alfinetada. E ele coloca um publicano na parábola. Só que ele diz que o publicano, a diferença do publicano e do fariseu, é que enquanto o fariseu confiava em todas as boas ações, ainda que feitas com más intenções, por outro lado, o publicano não tinha nada para se basear.
Ele não tinha nada para dizer: Senhor, eu tenho orado muito, jejuado muito, ido muito à igreja, dado meus dízimos. Ele não podia falar nada disso. Por isso, tudo que ele podia dizer para Deus é: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse: esse homem é o homem que sai justificado diante de Deus. Porque para Deus não adianta simplesmente fazer as coisas certas se a intenção do coração for errada. Portanto, o 10º mandamento, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, fala exatamente deste nível de sondagem de Deus, que não tem nada a ver com a ação, mas tem a ver com aquilo que vai no coração, o desejo do coração. Porque, na verdade, é nessa esfera que o pecado realmente se forma. É o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Preste atenção. Por que você pecou, meu irmão? O diabo, né? O diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que cada um é tentado não pelo diabo. Você é tentado pelo seu próprio mau desejo. O que Satanás faz é simplesmente identificar o mau desejo que já está em você, e aí ele vem como o tentador. O tentador é aquele que incentiva o mau desejo que já existe no coração. Por isso, se uma pessoa, por exemplo, odeia cebola, o diabo nunca vai conseguir tentar uma pessoa com uma cebola. Não vai fazer o mínimo efeito para aquela pessoa, uma vez que ela odeia cebola. Satanás só pode tentar exatamente naquilo que ele já identifica no nosso coração. Por isso, Tiago diz: cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. Não confunda, não significa que o pensamento é pecado. Porque alguém já disse que eu não consigo evitar que pensamentos venham na minha mente, pensamentos até mesmo pecaminosos. Assim como nós não conseguimos evitar que pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que um pássaro faça ninho sobre nossa cabeça. Você não pode evitar que ele voe, que ele passe, mas você pode evitar que ele desça sobre a sua cabeça e faça um ninho. Da mesma maneira, os pensamentos, eles vêm e vão na nossa mente. O problema, o pecado não está nos pensamentos que vêm e vão. O pecado está no momento em que nós começamos a sentar com os nossos pensamentos, a dialogar com os nossos pensamentos, e nós começamos então a fantasiar com os nossos pensamentos e maquinar o mal apenas na nossa mente. É aí que nós começamos a ser arrastados e seduzidos pelo desejo mal que já está no nosso coração. As Bíblias antigas usavam uma palavra específica para isso, que é concupiscência. Concupiscência é exatamente um desejo, mas é um desejo mau, é um desejo torto, é um desejo que inclina para o erro, para o pecado. E, portanto, a Bíblia está nos dizendo que o que realmente nos leva a pecar não é o diabo, mas é o mau desejo que nós começamos a nutrir dentro dos nossos corações, a nutrir na nossa mente. Tiago continua no versículo 15 dizendo: então, esse desejo, tendo concebido, olha só, ele está usando aqui a ilustração de uma gravidez, e ele mostra que o pecado, antes dele ser praticado, ele já ocorre na mente, porque ele é concebido na nossa mente, e então é praticado. Deus trabalha no 10º mandamento a cobiça, porque a cobiça é que vai nos levar a todos os demais pecados. A cobiça é aquele primeiro passo, ainda na nossa mente, aonde nós estamos nos preparando para o ato, estamos nos preparando para consumar o pecado, mas ele já foi concebido. E a Bíblia diz então que então este desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a sua consequência, que a Bíblia diz que é a morte. Aos olhos de Deus, violar um mandamento de Deus no íntimo da sua mente é equivalente
a violá-lo externamente. É por isso que Jesus veio com alguns ensinamentos do tipo, não chame o seu irmão de louco, porque aquele que chamar o seu irmão de louco será condenado às chamas do inferno. Nossa, mas só por chamar o irmão de louco, Jesus está tratando aqui na essência, porque todo ódio começa pelo pensamento, todo ódio começa a ser expressado primeiro pelas palavras, para então ser transformado em ações. Caim não decidiu a matar Abel simplesmente por impulso. A sua mente planejou isso. Na sua mente ele já tinha matado Abel muito antes dele consumar o fato. Por isso, para Deus é a mesma coisa. Quando nós nutrimos o pecado na nossa mente, ele já é considerado pecado para Deus, ainda que nós não o tenhamos praticado exteriormente. Mateus 14, verso 18 e 19, Mateus 14, 18 e 19, saudade do tempo em que a gente ouvia as pessoas folheando as Bíblias da igreja, e tinha sempre aquele irmão novo convertido, que no final do culto ele achava o versículo. Mateus capítulo 14, 18 e 19, Jesus disse, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas coisas, as coisas que saem da boca, que vieram do coração, que tornam o homem impuro. Jesus está dizendo, não é tanto as ações que ele comete, mas sim o que vem antes, a intenção com que ele comete a sua ação. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então Jesus está mostrando, é do coração. Quando aquilo chega a se tornar uma ação, o pecado já estava sendo executado já há muito tempo na mente. Por isso, este mandamento trata exatamente desta questão. A cobiça e a inveja são opostos ao coração da Bíblia sobre as relações humanas. A cobiça e a inveja são censuradas por Deus nesse mandamento, porque são atitudes totalmente contrárias ao que a Bíblia ensina sobre relações humanas. Eu mencionei, se não me engano, no domingo anterior da pregação, sobre o Golden Rule, ou a regra de ouro, conhecida como a regra de ouro, que é nada mais, nada menos do que um ensinamento de Jesus que até hoje é conhecido, mesmo no meio secular, como a regra de ouro. E do que se trata o Golden Rule? Trata-se de Jesus dizendo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo, aquilo que você quer que façam para você, faça você para os outros. Se todos pensarem assim e se todos agirem assim, nós teríamos uma sociedade totalmente transformada. O problema é que nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos as coisas boas para nós e os outros que se danem. Mas Jesus está dizendo que os outros vão pensar exatamente o mesmo. Então os outros também vão pensar que você se dane e que ele se dê bem. E por isso nós vamos sempre ter um tentando trapacear o outro, um sendo desonesto com o outro, um tentando pisar o outro, porque exatamente não obedecemos a regra de ouro. Mas se obedecêssemos a regra de ouro, que diz para eu pensar primeiro no outro e depois em mim, pois eu vou fazer para o Fernando aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E dessa maneira, Deus vai então dar um jeito de transformar os cursos da vida e fazer que eu seja honrado pelo que eu fiz. Então, pelo bem que eu fiz, Deus vai fazer com que um dia alguém também me trate bem da maneira como eu tratei. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você os encontrará de volta. O que a Bíblia está ensinando é exatamente isso. Lance os princípios de Deus na tua vida, sobre a vida dos outros. E um dia isso irá voltar sobre a tua vida. Um dia isso irá acontecer sobre a tua vida. Aqui nos Estados Unidos, especialmente, existe uma verdadeira indústria de processos, onde
existe até propaganda, escorregou na casca de banana, tropeçou no Publix, né? Ligue tal, e nós podemos garantir um processo onde você vai ganhar pelo menos $5.000 e coisa e tal. Uma vez eu fui comprar algo no Home Depot e eu estava com o Mateus era bem pequeno. Era esses instrumentos esses ferramentas de fazer buraco no chão, para colocar estacas. É um instrumento pesado, e ele estava colocado em cima. Normalmente no Home Depot, são 2 barras onde eles colocam os instrumentos, e aqui na frente tem uma proteção para que você tire do lado, justamente porque está no alto, é perigoso, pode cair sobre você. Mas esse Home Depot não tinha essa proteção. E eu me lembro que eu peguei aquela ferramenta, coloquei no meu carrinho. Quando eu me virei para colocar no meu carrinho, a outra caiu na minha cabeça. Chegou a sangrar. E naquele momento já vieram ali, né, os funcionários e já me levaram e perguntaram se queria que chamasse a ambulância e tal. E aí eu pensei, rapaz, eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu posso processar o Home Depot, né? Tranquilo, uns 5 mil aqui eu pego agora. Mas o que é interessante é que naquele momento eu pensei o seguinte, um dia eu posso estar nessa situação. E eu me lembro que eu falei com Deus, Senhor, eu teria direito de processar o Home Depot, não vou fazer. Eu vou esperar que Deus, um dia, lembre-se disso. E que se um dia eu estiver nessa situação, que Deus me guarde, que Deus me proteja. Às vezes eu me arrependo de não ter processado o Home Depot. Mas enfim, Jesus está tratando de uma regra de ouro, onde se nós praticássemos, tudo mudaria. É como se você imaginar nessa sala, nessa igreja, se a ordem bíblica não é que você deve lutar para ser amado. A ordem bíblica é que você deve amar. Em lugar nenhum na Bíblia você diz que você deve exigir amor, requerer amor ou esperar amor. Mas você vê em toda a Bíblia ensinando que você deve amar. Ou seja, deve partir de você a ação de você amar o outro. E às vezes, esses valores bíblicos muitas vezes são chamados de valores ultrapassados. Nietzsche dizia que isso eram valores femininos, de pessoas fracas, mas a verdade é que Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Jesus ensinou o que na prática nós vemos que funciona, porque se todos nós aqui estivéssemos querendo ser amados, a nossa preocupação principal fosse querer ser amado, o resultado é que cada um de nós ficaríamos frustrados, porque cada um estaria preocupado em si, e preocupado em receber o amor do outro. O problema é que o outro estaria pensando a mesma coisa. Então não haveria amor para distribuir. Agora, por outro lado, se todos nós começássemos a pensar em obedecer à Bíblia e amar ao outro, amar ao próximo, então nós teríamos todas as pessoas desejando entregar amor um ao outro. O resultado seria que todos seríamos amados. Portanto, a regra de ouro de Jesus, ela vai totalmente contrária à cobiça. E por isso Deus a condena no 10º mandamento. Porque a cobiça é justamente a pessoa querendo apenas para si. Eu me importo comigo em primeiro lugar, o que importa é o meu desejo, o que importa é o que eu quero, as coisas que eu quero adquirir, a imagem que eu quero ter diante da sociedade, e isso é o que interessa, mas isso é radicalmente contra tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram e chorarmos com os que choram. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você deve regular, ajustar a tua vida, não colocando você, mas colocando o outro. Tuas próprias reações deverão ser baseadas não tanto no que o seu coração está sentindo. Você pode estar alegre, mas se o teu irmão está chorando, você deve então chorar com os que choram. Ou você pode estar deprimido, mas se o teu irmão teve uma grande vitória, alegre-se com a vitória dele. Na verdade, a proibição da cobiça, aquilo que pertence ao próximo, é exatamente porque Deus está dizendo, você tem que aprender a valorizar as outras pessoas. Você tem que aprender a vibrar com as conquistas dos outros. Você tem que aprender a se alegrar com as vitórias dos outros, e não apenas com aquilo que é seu.
Você tem que aprender a olhar as necessidades dos outros antes que as tuas próprias. Por isso, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Jesus ensina que nós devemos primeiro ver os nossos próprios defeitos antes de sairmos por aí vendo os defeitos dos outros. Porque no ensinamento de Jesus, o defeito dos outros pode ser, na verdade, apenas o reflexo do nosso próprio defeito. Porque se você tem uma trave no teu olho, dificilmente você terá uma visão boa para conseguir realmente identificar o cisco no olho do teu irmão. Aquilo que você está vendo como um cisco no olho do teu irmão pode ser nada mais do que o defeito da sua própria visão. A palavra de Deus diz assim em Apocalipse, que Deus está dizendo, aquele que é impuro, aquele que é puro, purifique-se ainda mais, e o impuro torne-se ainda mais para a impureza. Porque é exatamente assim que funciona o comportamento humano. Nós julgamos as coisas pela lente da nossa própria moral. Então, se eu sou daquelas pessoas que escondo tudo de todo mundo, que desconfio de todo mundo, e geralmente a pessoa desconfiada é porque ela tem muita coisa a esconder. Por isso ela é desconfiada de todo mundo. Por isso ela acha que todo mundo está tentando passar ela para trás. Por isso ela acha que todo mundo está tentando roubá-la, está tentando falar mal desta pessoa, porque ela própria, na verdade, ela está julgando as pessoas pelo seu próprio ponto de vista. A pessoa que é desonesta, ela sempre acha que os outros vão ser desonestos com ela. Então ela sempre vai ter essa preocupação, porque ela mede o mundo com a lente do seu próprio comportamento. Por isso Jesus nos ensina a nós olharmos principalmente os nossos defeitos antes de sairmos aí apontando os defeitos dos outros. Nós devemos ficar felizes pelo crescimento, pela bem-aventura de uma outra pessoa. Olha um exemplo clássico dessa semana que nós tivemos, onde todos nós tivemos que ser dispersados por causa do furacão Irma, né? Alguns foram parar, né, lá em Las Vegas, né? Outros foram para lugares mais perto, outros foram exatamente para onde o furacão ia, né? E enfim, outros resolveram ficar em casa, né, corajosos, né, sem medo, né? You wish, né? You wish. Os que ficaram, ai meu Deus, devia ter ido, né? Ai, mas olha só, dispersados, longe, sem sabermos o que aconteceu, mas assim que fomos tendo as notícias, como é que você está, fulano? Estou bem, graças a Deus. E você? Estou muito bem, graças a Deus. Aconteceu alguma coisa com sua casa? Aconteceu alguma coisa com seu carro? Não, está tudo bem, não sofremos. Que alegria, que bênção é você olhar para o seu irmão e se alegrar, saber que bom, porque eu vi o quanto aquele irmão lutou para conseguir aquela casa, eu vi o quanto o irmão está sofrendo para pagar aquele carrinho dele, o quanto ele tem que trabalhar duro, quantas casas aquela irmã tem que limpar para poder ter aquilo que ela tem, e para de repente a gente ver num só dia, né, tudo se perder. É exatamente isso, é sobre isso que este mandamento está falando. Desconecte-se de si mesmo e valorize os outros, pense nos outros, pense na alegria dos outros, porque se nós fizermos assim, nós sem dúvida alguma vamos ter um mundo muito melhor. Existe um grave problema, tudo que Deus faz, tudo que Deus proíbe, todas as leis de Deus são baseadas no entendimento perfeito e absoluto do Criador. Ele simplesmente sabe. O salmista disse assim: Senhor, Tu conheces a minha estrutura. Em outro salmo ele diz: o Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor já me conhecia quando eu não tinha nem forma no ventre da minha mãe. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então, nós vivemos num mundo aonde, na verdade, nós pensamos ter controle de qualquer coisa e não temos controle de nada. Nós achamos, então, nas leis de Deus, leis que querem apenas nos restringir. Vemos num Deus ali que tem problema de
de personalidade, quer mandar em todo mundo, então por isso Deus cria tantas leis. Mas na verdade as leis de Deus não são por Ele. Ele é suficiente. Um dos atributos de Deus é a autossuficiência. Isso significa que Deus não precisa de nada e de ninguém. É por isso que tudo fora de Deus foi criado. O único que não foi criado é Deus. Aí vem aquela pergunta, quem criou Deus? Ninguém. Porque se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Porque se ele precisasse de alguém que o criasse, quem o criou seria Deus. Por isso Deus é autossuficiente. Não dá para entender. Sendo autossuficiente significa que ele sempre existiu, ele nunca teve uma origem. Isso aí dá nó na nossa cabeça. Nossa filosofia não alcança isso. Mas é isso que significa ser Deus. Significa que você nunca depende de absolutamente nada nem ninguém. Então, na prática, quando nós lemos em Gênesis 1:1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que num determinado ponto da existência de Deus, Deus criou os céus e a terra. E quando fala de céus e a terra, significa o universo com seus estupidibilhões de estrelas, e com a terra e todos os seus habitantes, mas também significa o céu espiritual, ou seja, no dia da criação também foram criados os anjos e o próprio céu. O céu não é Deus, por isso o céu não é eterno. Os anjos não são Deus, por isso os anjos não são eternos. Então o céu teve um começo, os anjos tiveram um começo, o universo teve um começo, mas Deus nunca teve um começo, porque Deus é autossuficiente. Não me pergunte o que Deus fazia no vazio. Eu não consigo imaginar um universo onde não tem nada, nem céu, nem anjo. Onde Deus não tem nem sua própria casa. Mas Ele é suficiente e satisfeito em si próprio. Ele, o Filho e o Espírito Santo viviam muito bem, obrigado, por toda a eternidade. Quando Deus resolve criar todas as coisas, não é por Ele. É para nos dar a oportunidade da vivência, por nos dar a oportunidade da existência. Por isso as leis de Deus não têm nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso próprio benefício. Há uma coisa na questão da cobiça e da inveja que nos destrói. Quando nós desejamos aquilo que não é nosso, desejamos aquilo que o outro tem, significa que nós não estamos aceitando o que nós temos, nós não estamos aceitando o que nós somos. Em outras palavras, você não está aceitando o seu status e você está lutando por um outro status que não te pertence. Essa é exatamente a história da origem do primeiro pecado. Um anjo não satisfeito com o seu próprio status, que não era pouca coisa, era o maioral entre os anjos, era o mais perfeito entre os anjos. Lúcifer era chamado de sinete sinete da perfeição, seria um termo que nos nossos dias nós chamaríamos de gabarito de aferição, ou seja, no Brasil, por exemplo, nós temos o Imetro, aonde você quer saber se 1 quilo é realmente 1 quilo, então você recorre ao Imetro. O Imetro é um instituto de pesos e medidas e eles têm um peso que equivale exatamente a 1 quilo. Lúcifer era exatamente como este padrão, a Bíblia diz, de perfeição. Você queria ver algo perfeito, você tinha que comparar com Lúcifer. Mas insatisfeito com seu status, ele desejou um status que não é seu. Ele cobiçou algo que não lhe pertencia. Ele olhou para o trono de Deus e disse: subirei até o monte do Altíssimo, me assentarei no seu trono e serei como Deus. Não é à toa que no primeiro pecado da humanidade, a tentação de Satanás é com que o homem faça exatamente o que Lúcifer fez. Ele tenta a Eva para que ela deseje um status diferente do que ela tem. Ela tem todo o paraíso, com exceção de uma árvore. Ela tem todo o mundo, com exceção de um fruto. Mas a tentação da serpente sobre a mente de Eva é exatamente esse. Sabe por que Deus não quer que você coma deste fruto? É porque Ele sabe que se você comer, você será igual a Deus. Olha só, Ele jogou com status. Ele fez ela começar a desejar o quê?
a cobiçar uma coisa que não era dela. Ela não foi feita para ser igual a Deus, ela foi feita para ser mulher. Adão foi feito para ser homem. Mas o que a serpente incitou no coração da mulher e do homem é que eles almejassem, cobiçassem algo que não lhes pertence. Portanto, nós vemos a consequência da cobiça na prática, trazendo toda a devastação da queda do homem, da entrada do pecado no universo, tudo por consequência do pecado da cobiça. Portanto, não pode ser diferente do nosso pecado de cobiça. Quando nós, na verdade, desejamos o do outro, significa que nós não estamos glorificando a Deus e valorizando o que Deus deu para nós. Quando a pessoa vem com aquela história de que eu sou um homem preso num corpo de mulher, na verdade o que a pessoa está dizendo é jogar a culpa em Deus e dizer que o Criador errou. Que o Criador tinha tomado uma tequila e errou. E colocou um homem dentro de uma mulher. E vice-versa. Quando uma pessoa olha e diz, eu queria ter nascido nos Estados Unidos, ele está, em outras palavras, dizendo, Deus errou em ter me feito nascer no país que eu nasci. Quando Paulo pregou aos atenienses em Atos capítulo 17, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse, Deus é aquele Deus que determinou a época e o lugar em que cada um de nós haveria de nascer. Ou seja, eu nasci na família que Deus quis que eu tivesse, no país que Deus quis que eu tivesse. Deus colocou na minha vida exatamente o que Ele planejou para mim. Quando eu começo a desejar o que o outro tem, gostaria de ter nascido na família tal, no país tal, eu na verdade estou dizendo, eu não aceito o plano de Deus para a minha vida. A cobiça é um problema muito sério. O Salmo 139, ele diz que Deus me teceu, Deus teceu você, ele usa a figura de uma pessoa, de um tecelão, e diz que você foi esmeramente tecido, ou seja, cuidadosamente, como se fosse um tapete persa, detalhadamente tecido no ventre da sua mãe. Quando você olha nas digitais das suas mãos, você vê marcas que não existe no mundo inteiro, ninguém, não existe uma segunda pessoa que tenha iguais às suas. É por isso que elas são a sua identificação quando você entra no aeroporto de Miami, é por isso que elas são a sua identificação na sua drive license, é a sua identificação no seu passaporte, porque Deus colocou uma marca em você, dizendo, você é único, você é única. Eu não te fiz para nascer em outra época, nem em outra família. Você é o que você é, porque eu desejei que você fosse assim. Eu tenho para você um plano que eu não tenho para ninguém mais. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho sobre você. São pensamentos de bem e não de mal, não de calamidade, para te dar um futuro e uma esperança. Deus te planejou do jeito que você é. Mas quando você fica cobiçando as coisas que os outros têm, desejando o que os outros têm, você na verdade está dizendo, eu não aceito aquilo que Deus me deu, eu não aceito como Deus me fez. As comparações hoje são um dos maiores causadores de depressão nas pessoas. É porque a pessoa, ela não julga a sua vida pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, ela julga pela comparação com o trabalho de outro, ela julga pela comparação da vida de outro. A pessoa ela não se olha no espelho para dizer, posso não ser a coisa mais linda do mundo, mas está tudo certinho, está tudo funcionando, graças a Deus, estou melhor do que muita gente. Estou de pé, tenho saúde, meus rins estão funcionando, está tudo bem. Mas não, a pessoa se olha e diz, puxa vida, mas naquela foto lá da revista tal, bem que eu podia ter o nariz mais parecido com aquela, bem que eu podia ter o corpo desse, bem que eu podia ter os six-packs daquele. E esta competitividade, essa ideia de comparar,
é comparação de ministério. Eu gostaria de ser como Billy Graham. Eu gostaria de ser como a cantora tal. E nós ficamos nos comparando e esquecemos que se Deus quisesse que eu fosse Billy Graham, Deus tinha me feito ser Billy Graham, não Edilson Dutra. Deus fez Billy Graham para a sua glória e fez o Edilson Dutra para a sua glória. Bem menos que a do Billy Graham. Mas para a glória dele do mesmo jeito, do mesmo Deus. Deus nos fez únicos. E quando nós ficamos nessa ideia de nos comparar, nós estamos negando a nossa própria dignidade, nós estamos negando todo o tesouro que o Criador nos deu, né, no nosso ser. Ele nos constituiu único. Você pode ser irmãos gêmeos. As pessoas podem olhar para você e confundir e não saber quem é quem. Deus sabe, porque Ele fez duas pessoas totalmente diferentes. Podem parecer iguais, mas são duas pessoas distintas. Precisamos aprender o nosso valor. É triste quando as pessoas são pegas nessa necessidade de competir. Se um tem, eu também tenho que ter. Se um comprou, eu também tenho que comprar. Se um está estudando naquele lugar, eu também tenho que estudar. E nós vivemos de competitividade. É muito triste isso. Até o profeta Elias viveu desta comparação. Ele entrou, Deus tinha feito o que não fez com nenhum outro homem. Ele mandou fogo do céu em obediência, em resposta à oração de um servo obediente. Deus deu força para ele aniquilar 450 profetas de Baal de uma pancada só. E depois ele entra em depressão. Ele se tranca numa caverna. E o que ele diz? Ele usa comparação. Ele diz assim: não sou melhor que o meu pai. Mas quem é que disse que Deus queria que você fosse melhor que o seu pai ou pior que o seu pai? Deus te fez único. E quando nós cedemos à cobiça, nós na verdade não estamos reconhecendo aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos aprender o nosso valor. Nós vivemos na era que eu chamo de era do coitadismo. A palavra não existe, mas eu inventei. É todo mundo se fazendo de coitado. É todo mundo, em outras palavras, é uma explosão de autocomiseração como nunca houve antes. Todo mundo, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Por isso que existe agora o tal do bullying. Quem aqui não sofreu bullying? Eu não sofri porque eu não sabia que tinha esse nome. Eu tinha uns caras me enchendo as paciências, invocando comigo, os caras maior, me chamando, na época me chamava de seco, Nordeste urgente, coisa desse gênero, né? Mas eu não sabia o que era o tal do bullying. Eu mandava ele catar coquinho, né? Falava para ele, vai cuidar da sua vida, e pronto. Mas hoje é um bombardeamento que já começa a ensinar a criança, nem aprendeu a falar, já estou falando, olha, cuidado com o bullying. Cuidado com o bullying na creche, minha filha. Mas papai, eu só tenho 6 meses. Não, cuidado com o bullying. Cuidado com o bullying. Que a criança já cresce dessa maneira, meu Deus. E se fizerem bullying comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Aí qualquer coisa, por isso qualquer coisa hoje é motivo de suicídio. Existe um fenômeno hoje que é chamado de cutters, que são geralmente adolescentes, começa na adolescência, mas até na idade adulta, de que pessoas que se cortam, elas pegam instrumentos cortantes e fazem cortes no seu corpo, que sangra. E ok, nós entendemos que existem muitas famílias, muitas situações, isso é um escape psicológico de pessoas que estão vivendo sob uma pressão muito grande, geralmente vem de lares destruídos, lares extremamente complexos, e então nós vemos que a pessoa encontra nesse sofrimento do seu corpo um alívio para a sua psique. Mas o pior é o seguinte, é que nós começamos a ver que o cortar está se tornando comum. Eu conversei com alguns pastores do Brasil, pastor de uma igreja muito grande, cerca de 5, 6 mil membros, ele disse, na nossa igreja isso virou uma epidemia. No Brasil isso virou uma epidemia, é uma epidemia. Em todos os lugares você encontra jovens se cortando, se mutilando. Mas o problema é esse. Mas será que tanta gente está passando tanto problema tão grave? Aí é que está.
O problema é que, por fazermos parte de uma geração de coitados, onde todos nós ficamos, ele está falando de mim porque eu sou imigrante, ele está falando de mim porque eu sou negro, ele está falando de mim porque eu sou mulher, está falando de mim porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Essa cultura de nos tornarmos coitadinhos, está fazendo com que nos tornemos hipersensíveis. De maneira que mesmo pessoas que não têm razão alguma para estar se cortando ou para se suicidar, estão praticando estas coisas. Uma série que está fazendo sucesso no Netflix é 13 Reasons Why, 13 razões de porquê. Conta a história de uma menina que ela se suicida e ela escreve cartas e grava vídeos, onde o objetivo dos vídeos e das cartas é, na verdade, explicar por que ela se suicidou, mas resumindo, ela explica que ela se suicidou porque, na verdade, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo. Ou seja, a ideia que nós vivemos é a ideia de sempre achar um culpado para que nós possamos ser coitados. Você está entendendo? Até na teologia isso influenciou. De umas décadas para cá, começou a ser ensinado nas igrejas a tal da maldição hereditária. E as pessoas então começaram a dizer que muitas das coisas que acontecem na sua vida é por causa do pecado da sua mãe, do seu avô, do seu tataravô. E as pessoas então começam a fazer investigações. Mamãe, o que meu avô fazia antes de se converter? Porque deve ter uma maldição aí. Deve ser por isso que eu sou assim. E aí você tem marmanjos, barbados, quarentões, cinquentões, que ficam jogando a culpa em mamãe e papai. Cria vergonha na cara, vira homem. Nós só podemos reconhecer que o nosso pai e a nossa mãe tiveram alguma culpa até o momento em que nós conseguimos reconhecer isso. Porque a partir do momento que nós identificamos que o nosso comportamento é por causa do erro do nosso pai, ou da nossa mãe, ou do nosso avô, ou da nossa avó, a partir daquele momento, como adulto, eu não tenho mais desculpa. Eu não tenho mais desculpa. A partir do momento que eu identifiquei, eu não preciso mais ser assim, eu não preciso mais ser desse jeito, está nas nossas mãos, e para nós que somos filhos de Deus, está nas mãos de Deus acima de tudo. Não me importa de onde eu vim, não me importa como eu fui criado, não importa quanto bullying eu sofri, não importa quanta restrição eu tive na minha vida, o que me importa é o Deus a quem eu sirvo, o que me importa é a fé que eu tenho, e é isso que determina a minha vida. Não é o meu passado, é o meu Deus que determina o meu presente e o meu futuro, porque Ele cura o meu passado. Portanto, nós não temos que viver nos fazendo de coitados. Nós não precisamos viver nessa hipersensibilidade. Você pode se preparar. Quando Deus chamou Jeremias, Ele disse, é o seguinte, estou te chamando para o ministério. Nossa, quanta honra, Senhor, obrigado. Mas já vou te avisando. Ninguém, repito, ninguém vai ouvir o que você vai pregar. Thank you, Lord, obrigado por esse chamado maravilhoso. Falou, mas não se preocupe. Olha só, eu vou fazer o teu rosto como se fosse feito de bronze, porque você vai levar pancada, Jeremias. Observe, Deus não está dizendo, Jeremias, eu vou mudar isso. Vou fazer que você seja um pregador de sucesso. Vou fazer com que você venda muitos CDs. Vou fazer com que as pessoas te aplaudam. Deus disse, não, eu não vou mudar isso. Cada pessoa que você pregar vai te odiar. Ninguém vai ouvir a tua pregação. Mas ao invés de mudar a tua situação, eu vou mudar você. Eu vou fazer o seu rosto como se fosse de bronze. Porque as pessoas vão querer te bater. As pessoas vão te ofender. Mas eu vou te fazer tão forte, Jeremias, que você vai resistir a tudo isso. É o que Deus quer fazer conosco. Deus não necessariamente quer apaziguar as tempestades ao nosso redor. Deus quer nos dar a paz no meio da tempestade. Deus nem sempre vai nos livrar da fornalha de fogo, mas Ele vai enviar o seu anjo para atravessá-la conosco. Deus nem sempre vai mudar as circunstâncias, mas as circunstâncias não são o nosso maior problema. O nosso maior problema é como nós estamos capacitados a encarar as circunstâncias. Porque você pode viver num castelo, mas se o seu coração não estiver bem preparado,
você não vai estar satisfeito. É só olhar para a Lady Diana e ver e entender o que eu estou falando. Você pode ser uma princesa, mas se você não estiver bem com você mesmo, você não será feliz. Ou você pode morar numa favela, mas ser tão rico das experiências com Deus, que você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. Nele eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. Em Colossenses 3, 1 a 17, gostaria que você abrisse comigo para que nós terminássemos meditando nisso. Colossenses 3, 1 a 17, Paulo começa a nos dar o antídoto para o pecado da cobiça. Colossenses 3, 1 a 17. Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui está o primeiro antídoto. Pense nas coisas do alto, nas coisas de Deus e não nas coisas da terra. Se você começar a pensar nas coisas de Deus, você não vai se preocupar em cobiçar o que os outros têm. O salmista disse que ele quase foi à ruína espiritual quando ele teve inveja dos ímpios. Ele olhou o ímpio e falou: como é que pode? O cara não serve a Deus, não teme a Deus e está indo melhor do que eu. A mente dele começou a entrar em parafuso. Ele começou a achar que Deus é injusto. Satanás começou a colocar na cabeça dele: talvez Deus nem exista. Porque como é que pode o servo de Deus sofrer e o ímpio ir tão bem? E ele disse: eu quase fui à ruína, até que eu entrei no teu altar. E quando eu entrei no templo e vim diante do altar, eu meditei qual vai ser o fim deles. O fim deles será de que a sua fortuna não conseguirá lhes livrar da sua condenação. Mas eu estarei assentado com Deus, reinando para todo sempre com Ele, sendo chamado eternamente de seu filho e seu herdeiro. Portanto, pense nas coisas do alto e não das coisas desta terra. Se Deus está te prosperando, a Bíblia diz: glorifique a Deus. A Bíblia diz assim: se você era pobre e você prosperou, orgulhe-se disso. Um orgulho santo, de dizer: graças a Deus que Deus me deu a capacidade, graças a Deus que Deus me deu a bênção para prosperar. Mas a Bíblia diz: mas se o rico se tornar pobre, orgulhe-se também disso. Orgulhe-se, porque o meu valor não está nas riquezas que eu perdi. O meu valor está no valor que Deus me dá como pessoa, como ser humano. Portanto, pense nas coisas do alto e não nas coisas desta terra. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Deixe morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês antes praticavam no passado, quando costumavam viver destas coisas. Mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o elo da perfeição.